E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos nos cuidar, né? Pra gente voltar o quanto antes às nossas queridas aulas, tá bom? Hoje nós vamos iniciar a nossa quarta semana de videoaula. Tá dando pra todo mundo acompanhar bem? Não deixe de tirar dúvidas do grupo, tá? Só assim eu vou saber quem tá acompanhando e quem não tá. Vamos lá, vamos começar a nossa aula? Então, gente, dando continuidade às nossas aulas, ainda no tema 2, capítulo 4, vamos falar sobre a fecundação das flores, tá? Vamos ter como objetivo desse capítulo compreender a fecundação e formação dos frutos e sementes, reconhecer os diferentes tipos de fruto e sua importância para a reprodução e entender o processo de dispersão das sementes. Dê uma lida no Explorando, na página 74, sobre as sementes. Bom, então vamos introduzir falando sobre a fecundação. Como é que acontece? Após a polinização das flores, acontece a fecundação. Vamos relembrar o que é polinização? É um processo em que o grão de pólen ele é levado até a região onde está o gameta feminino da planta. Ou também a transferência do grão de pólen para da parte masculina para a feminina. Então, polinização é isso. Então, a fecundação nada mais é do que a união do gameta masculino, que está no grão de pólen, com o gameta feminino, que está no óvulo. E aí, para entender melhor as etapas de como acontece. Das flores se originam os frutos e as sementes. As sementes originam-se dos óvulos fecundados. Após a fecundação, o ovário se desenvolve, transforma-se em fruto. E as outras partes da flor, elas murcham, secam e se desprendem das plantas. Então, é basicamente isso, o processo de fecundação das flores. E os frutos? O que é que acontece? O desenvolvimento do fruto, ele é acompanhado de modificações, resultando na estrutura, consistência, cor e sabor, que é o resultado final do que a gente conhece como fruto. Então, vamos entender a estrutura básica do fruto. Basicamente, o fruto é composto pelo pericarpo e pela semente em si. Então, o pericarpo é dividido em três, que é o epicarpo, que é essa parte externa, que é o que a gente conhece como casca. O mesocarpo, que é a polpa do fruto, e o endocarpo, que é uma camada bem fina que envolve a semente, que tem como função proteger a semente. Sobre os tipos de frutos, nós vamos ter três. Primeiro vamos conhecer os frutos carnosos. Os frutos carnosos têm como característica que o pericarpo ele é macio e suculento e são divididos em dois, né? As bagas e as drupas. As bagas, eles têm várias sementes soltas em seu interior, que é o exemplo do mamão, da goiaba, do tomate. As drupas têm característica de ter o endocarpo duro e no interior contém uma semente que é o que a gente conhece como caroço. Exemplos: ameixa, pêssego, todos são exemplos de drupas. Quando maduros, eles atraem animais. Como é que acontece? Depois de comer os frutos, os animais defecam em locais diferentes. Vamos para os frutos secos. Eles têm um pericarpo tem uma consistência e um aspecto tipo de madeira. Eles são divididos em deiscentes e indeiscentes. Qual a diferença? Os deiscentes, quando maduros, eles se abrem sozinhos, liberando as sementes, que é o exemplo do feijão, do algodão. E os indeiscentes, eles não se abrem sozinhos. Quando eles estão maduros, as suas sementes elas só germinam quando eles apodrecem, né? Quando o fruto apodrece. Ou se um animal quebra, que é o exemplo da semente de girassol. Então, esse é um exemplo de fruto indeiscente.
por último, vamos ter os falsos frutos. Geralmente, eles se originam do ovário e se desenvolvem em outras partes da flor. Exemplos: a maçã e a pera, que o verdadeiro fruto é a parte interna que envolve as sementes. A parte carnosa, que é o que a gente conhece e se alimenta, aquela parte é o receptáculo floral da flor. Então, por isso que eles são conhecidos como falso fruto. E as sementes? A semente em si, ela é a estrutura que contém o embrião e é responsável pela propagação da planta. Como é que se dá a estrutura básica de uma semente? Ela é composta pela casca, pelo suprimento nutricional e o embrião. A casca é aquele revestimento rígido que protege o embrião contra insetos, contra a dessecação. O suprimento nutricional é a estrutura que contém as substâncias nutritivas de reserva para que ela esteja nutrida até ela poder ser germinada. E o embrião, ao se desenvolver, ele origina uma nova planta. Então, as partes da semente são basicamente essas três, tá? Eu coloquei uma foto só para vocês visualizarem melhor. E o que é que seria a germinação das sementes? É o conjunto de fenômenos que ocorrem na semente e dão origem a uma nova planta, a partir do desenvolvimento do embrião. Então, depois de desenvolvida, uma semente ela passa por um período de dormência, certo? Quando ela fica inerte, ela não se move, ela não realiza nenhuma atividade vital. Quando ela encontra condições ambientais apropriadas, inicia o processo de germinação. Quais seriam essas condições? Umidade do solo, luz solar, ou até mesmo temperatura adequada, né? Porque cada planta ela vai crescer dependendo de uma temperatura adequada, dependendo da espécie que é. E sobre a dispersão de frutos e sementes? Os frutos e as sementes, elas são estruturas importantes para a reprodução das angiospermas. Como a planta ela não se locomove, essas estruturas elas podem ser espalhadas pelo vento ou por animais, de um modo que nasçam novas plantas em vários ambientes, o que amplia sua área de ocorrência. O fruto é um atrativo para os animais e protege a semente, que por sua vez ela carrega o embrião da nova planta que vai surgir. O fruto é uma estrutura que surge em um grupo de plantas, as angiospermas, como a gente já falou anteriormente. Então, isso contribui para a dispersão das sementes. Os agentes de disseminação dos frutos e das sementes podem ser bióticos, que vocês vão lembrar que podem ser os diversos tipos de animais, ou os fatores abióticos, que os mais conhecidos são o vento e água. As sementes, elas também podem ser dispersas artificialmente quando são realizadas pelos seres humanos. Um exemplo, quando a gente transporta fruto de uma região para outra. E aí, gente, deu para acompanhar bem esse capítulo? Bom, eu vou disponibilizar o PDF. Quero que vocês façam as atividades também, que eu orientei na atividade. E qualquer dúvida, não deixem de me perguntar. Se sentirem mais à vontade de perguntar no privado, pode perguntar que eu respondo. Tá bom? Beijo e até a próxima aula.